Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Queridos, eu quero durante essa semana trazer algumas mensagens, coisa que eu preguei lá na igreja no ano passado, que é sobre as cartas do Apocalipse, as 7 cartas que Jesus direciona às igrejas da Ásia, né? Através do apóstolo João. E eu quero ministrar para nós durante essa semana. Então, que o Senhor nos dê graça e sabedoria. Claro que a gente não tem como fazer igual na igreja, por causa do tempo, mas a gente vai tentar aqui fazer o melhor para que seja entendido tudo aquilo que Deus quer falar para a nossa vida. E nós vamos começar hoje com a primeira carta, a carta enviada à igreja de Éfeso. A esse texto, né, a esta mensagem, eu dei título de sinal de advertência, porque o Senhor, ele começa enviando as cartas, e a primeira carta é para Éfeso, e ele está dando ali um sinal de advertência para a igreja de Éfeso, porque está acontecendo na igreja de Éfeso, né, um esfriamento espiritual. Livro de Éfeso, capítulo 2, verso 1, livro de Apocalipse, né? Capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, queridos? É interessante nessas cartas que o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia, porque todas elas começam com a seguinte frase: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo, em Tiatira, escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. O que se entende que estas cartas, elas são direcionadas à pessoa que administra a igreja, né, que tem o controle da igreja. Entende-se que alguém que está à frente da igreja. Por isso entendemos que esta pessoa seja o pastor, aquele que está no controle, na administração, aquele que está à frente da igreja. Então eu entendo que esta carta está sendo, alguns discordam dessa ideia, né, mas eu creio que estas cartas estão sendo direcionadas aos pastores de cada uma dessas igrejas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13 e o verso 17, a palavra diz assim: olha, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, por isso que eu entendo que a palavra ela está sendo direcionada aos pastores. Muitas pessoas elas evitam, né, esses versos. Por quê? Porque a interpretação que ouvimos acerca dele era de que se deveria obedecer cegamente a qualquer homem que carregasse o título de pastor, ainda que ele se corrompesse e mandasse todos fazerem coisas que contrariavam o evangelho. Olha para você ver,
era uma obediência tão grande que as pessoas deveriam obedecer a esses pastores, mesmo que eles pregassem alguma coisa que não fizesse parte do Evangelho. E isso não queria dizer, ou isso não quer dizer, que quem ensina o Evangelho em alguns momentos deva ser obedecido em tudo e mandar, por exemplo, cumprir os seus caprichos. Deveria se obedecer a quem ensinava o Evangelho, porque ao fazerem isso, eles estariam obedecendo ao Evangelho e ao próprio Jesus Cristo, consequentemente a Cristo. O apóstolo Paulo ele diz que quando alguém nos ensina algo que seja diferente do Evangelho, que nós não devemos obedecer, não devemos crer naquilo. Por quê? Mesmo que seja um anjo que traga essa palavra para nós. Ele diz em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz assim, olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. No verso 6 ele diz assim, olha, ele está escrevendo cartas à igreja dos Gálatas, para repreender os Gálatas, porque os Gálatas agora, eles deixam de ouvir a palavra de Deus para ouvir um outro evangelho, um falso evangelho. E ele diz assim no verso 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O significado da palavra anátema é maldição, maldito. Ele está dizendo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja maldito, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando que qualquer coisa que seja pregada que não estiver na palavra de Deus, que não estiver na Bíblia, seja anátema, seja amaldiçoado. São as heresias que a gente ouve, que ainda hoje a gente ouve essas heresias, que ainda hoje são pregadas, coisas que não estão na palavra, mas que se pregam, talvez para prender as pessoas, para segurar as pessoas, ou para levá-las a fazer coisas que vão aí beneficiar aquele que ensina. No capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo diz também assim, olha, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, que se algum daqueles morressem e eles fossem para o inferno, ou seja, que as mãos dele estavam limpas do sangue daquela pessoa. Por quê? Porque ele sempre ensinou o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor colocou para ele ministrar. Ele está dizendo isso. Então, no verso 2 do capítulo 1 de Apocalipse, do capítulo 2 de Apocalipse, que fala da igreja de Éfeso, o Senhor ele está dizendo assim, olha, conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Isso que o apóstolo está falando. A igreja ela tinha uma facilidade de identificar os falsos profetas,
aqueles que ensinavam fora da palavra, e eles protestavam contra, né? Eles colocavam ele à prova. Eles, né, faziam alguma coisa lá para testificar se aqueles eram pregadores de verdade. Então essa igreja, ela estava fazendo boas obras e ela era paciente face às tribulações. Eles não suportavam os hereges, né, os falsos profetas. E todos, né, eles viviam de uma forma que todos viviam como os crentes deveriam viver até hoje. Isto é, como os crentes deveriam ser. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos. Eles denunciavam as pessoas que pregavam outro evangelho. Essa igreja ela era diligente em aprender e seguir a verdadeira doutrina de Cristo. Se alguém viesse lhes ensinar algo fora da palavra, eles o colocavam na parede, eles pressionavam aquela pessoa para descobrir no que aquela pessoa acreditava. E se eles não concordassem com o que era certo, eles se livravam daquela pessoa, daquele pregador. No verso 3 diz assim, olha, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Jesus, ele está elogiando o trabalho de uma igreja que não se cansava de fazer a sua vontade em divulgar o evangelho. Ele está dizendo, olha, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja incansável em ensinar a palavra, em viver a palavra, em dar bons testemunhos. Só que no verso 4 ele está dizendo assim, olha, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Era uma igreja excelente, era uma igreja avivada, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que vivia a doutrina de Cristo, que vivia o verdadeiro evangelho. Porém, em um dado momento, essa igreja esfriou na fé e o Senhor manda essa carta de advertência para a igreja de Éfeso, para dizer para eles, olha, tudo bem, vocês são uma ótima igreja, vocês trabalham muito na obra, vocês velam pelo meu nome, vocês velam pela palavra, porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Na carta endereçada à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus protestou com relação à decadência do amor que essa igreja vinha apresentando. Ele protestou pela perda do que chamou de primeiro amor. Na carta endereçada à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus não está dizendo que o amor acabou. Jesus está dizendo que esse amor se esfriou. Ele está dizendo que a igreja já não age como no princípio. Algo de estranho está acontecendo no meio dos crentes daquela igreja. Ele está dizendo que essa igreja está carente agora do verdadeiro avivamento. Em Atos, no capítulo 2, versos 41 e 43, a palavra diz assim, olha, era isso que acontecia na igreja no pós-morte de Jesus Cristo. Quando a igreja de Jesus Cristo começa a se erguer, quando os apóstolos começam a pregar, quando começa a surgir a igreja de Jesus Cristo, a imagem que se tinha da igreja é essa que está em Atos 2, a partir do verso 41, que diz assim, olha, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa era a atitude da igreja do princípio, né? A igreja primitiva, a igreja que talvez Éfeso ainda
né, a identidade que talvez Éfeso ainda carregava, uma igreja fervorosa, uma igreja alegre, uma igreja que compartilhava o pão, que dividia tudo, que cuidavam uns dos outros, que oravam uns pelos outros, que estavam fazendo junto, que nada era seu em comum, porém tudo era de todos. E aí Jesus ele diz para essa igreja, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que Jesus está falando é isso. O recado de Jesus para essa igreja é, vá a essa igreja e avisa para ela que eles estão muito diferentes do que eram antes. Vá lá e sacode essa igreja para um avivamento. Vá lá e diga para eles, não se esmureçam. Diga para eles, não se desanimem. Diga para eles não perderem a esperança. Diga para eles continuarem firmes. O recado que João está levando da parte de Jesus para a igreja de Éfeso é essa. É uma advertência. No verso 5 ele diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amados, olha o que era o castiçal. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim, olha, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O apóstolo João está contando isso, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve um livro e ensina-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Queridos, os castiçais, eles são bases de metais onde se coloca fogo para iluminar o ambiente. Então Jesus ele está falando, ele está dizendo o seguinte, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele está dizendo, olha, virarei, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu fogo. No verso 5 ele está dizendo assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É como se ele nos dissesse, vou tirar a sua chama, você será apagado diante de mim. Jesus ele não está falando que a igreja de Éfeso está em pecado. Jesus está falando de algo que nos faz esfriar, desanimar, desfalecer no amor pela obra. E aí, meu querido? O que é que tem apagado a chama, do amor de Deus, pela obra de Deus em você? São os testemunhos, os falsos testemunhos? São as pregações enganosas, onde se prega o que não vive, as pessoas pregam aquilo que não estão vivendo? São as dificuldades enfrentadas pelos obstáculos que a própria obra ela nos apresenta? Qual tem sido, o que tem levado você a se esfriar na fé? É a falta de tempo para Deus? É a falta da leitura da palavra?
É a falta da comunhão e da busca, né, pela presença de Deus. O que tem tirado você, o que tem esfriado você na fé? O que tem esfriado você diante de Deus? São as decepções com o ministério? O que tem esfriado a sua fé e a sua vontade de servir no reino? O que tem levado você a esse esfriamento espiritual? Se você estiver nessa condição, se você estiver vivendo um momento de frieza espiritual, se você perdeu o primeiro amor, se você está vivendo como a igreja de Éfeso, se você se sente como igreja de Éfeso, querido, nós entendemos que a igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. Juntos nós representamos essa igreja. E Jesus está dizendo que esta igreja de Éfeso, ela está fria espiritualmente. Nós entendemos, querido, eu entendo pelo menos, que as cartas às igrejas da Ásia, as 7 cartas às igrejas da Ásia, ela vai falar de momentos que a igreja vai enfrentar no decorrer da sua história. Enquanto a igreja existir aqui na terra, ela vai passar por esses processos. E o primeiro processo que essa igreja está enfrentando é um processo de esfriamento espiritual. Nós somos a igreja, querido. A palavra está dizendo que essa igreja, ela está passando por um momento de esfriamento espiritual. Estamos frios na fé. Mas no verso 5 ele diz assim, olha: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Ele está dizendo, olha, volte a ser quem você era, e viva novamente o primeiro amor. Dedique-se mais como antigamente, empenhe-se mais como no princípio, entregue-se mais como você fazia no início da caminhada. Jesus está dando essa advertência para nós. No verso 6 ele diz assim, olha: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus, ele não está falando de pecado. Jesus não está dizendo que a frieza da igreja era por causa de pecado, porque a igreja de Éfeso não praticava e nem não participava e nem praticava os costumes dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram uma seita que se desenvolveu nas igrejas da Ásia e que foram reprovadas junto com aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Dizem, que essas seitas, que elas eram praticamente idênticas. Eles comiam a carne que havia sido sacrificada a ídolos e praticavam a fornicação. Conhecidos como amantes do prazer e de discursos caluniosos, eles eram corruptos da sua própria carne. Esses eram nicolaítas, e a igreja de Éfeso detestava essa igreja. Eles não se misturavam, eram uma igreja diferente das outras igrejas. Ela não participava das obras dos nicolaítas. No verso 14 ele diz assim, olha: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Que bom, querido, que o problema da igreja de Éfeso não era o pecado. Que bom, querido, que o seu problema, o nosso problema não é pecado. Que bom que bom que tem jeito ainda para nós, tem jeito para mim, tem jeito para você. Que bom que Jesus, ele nos dá a receita do que devemos fazer para voltarmos ao primeiro amor. E a receita é: arrepende-te, arrependimento, voltar, reconhecer que você está frio na fé, estamos frios na fé, e buscar a viver o primeiro amor. Andar na presença de Deus como se fosse aquele instante, aquele momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, de uma euforia contagiante, de uma euforia
infindável, né? De uma euforia, de uma alegria constante que tinha dentro do nosso coração e que hoje nós perdemos, que hoje nós estamos frios na fé, que hoje nós não queremos mais ir à igreja, que hoje nós não queremos mais meditar na palavra, não queremos orar, não queremos fazer um jejum, estamos criticando tudo, né? Estamos apontando todos, estamos, né, vivendo uma vida toda desleixada na presença do Senhor, vivendo um evangelho contaminado, né, pelo pecado, pela vida, né, desenfreada, pela vida descontrolada. Jesus está dizendo que para que a gente volte ao primeiro amor, precisamos nos arrepender de tudo isso. E aí no verso 7 ele diz assim, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ele está dizendo que quando nós voltarmos ao primeiro amor, quando nós nos arrependermos, quando nós vencermos tudo isso, quando nós perseverarmos a tudo isso, que Ele nos dará a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida representa Jesus Cristo, querido. Quando nós nos arrependemos e voltamos, nós voltamos a nos alimentar, né, da palavra do Senhor. Nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. Ele está dizendo, darei a você a vida eterna. Aquele que perseverar, aquele que vencer tudo isso, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar, amados? Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu peço ao Senhor que contemple aqui nesse momento a minha vida, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo, que o Senhor olhe para o fundo do nosso coração, que o Senhor aponte para nós, nos ensine, nos mostre, Deus, que o Senhor traga a revelação ao nosso coração, à nossa mente, Pai, de onde verdadeiramente caímos, Senhor. Qual é o tropeço, né? Onde nós tropeçamos e que deixamos de servir ao Senhor como antigamente, né? Com aquela mesma euforia, com aquela mesma alegria, com aquela mesma vontade. Onde nós tropeçamos, onde nós caímos, onde ficou a nossa fé, onde ficou a nossa disposição, onde ficou a nossa vontade de servir. Deus, traga essa revelação ao nosso coração, traga essa revelação à nossa mente, para que nós possamos, Deus, nos arrependermos, para que nós possamos, meu Deus, fazer uma oração de renúncia, Pai, de todas essas tribulações, de todas essas dificuldades, para que a gente possa reconhecer e voltarmos para o Senhor, para a atenção, né, do Senhor, para colocar o Senhor em primeiro plano na nossa vida, para fazer com que o Senhor seja, Deus, o principal da nossa vida, para que tenhamos vida abundante no Senhor. Deus, essa é a nossa oração. Assim, Deus, nós te agradecemos, assim nós concordamos com essa oração, certo de que o Senhor há de nos trazer, meu Deus, em revelação, aquilo que precisamos fazer para voltarmos a viver na alegria de servir ao Senhor. Por tudo, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu coração, a sua vida, que Ele te traga entendimento, sabedoria. E se por acaso você se identificou com a igreja de Éfeso, uma igreja que está fria espiritualmente, que Deus te traga a revelação para que você se arrependa e volte ao primeiro amor. Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para continuar recebendo as mensagens. Amém? Deus te abençoe.